Levantei a ponta do lençol e notei que as extremidades estavam totalmente queimadas. Tentando esconder a agonia que aquela cena me causava, olhei para a mulher e perguntei: "A senhora sente seus dedos?" "Um pouco." Realmente, sua situação não é muito agradável. A coisa tá feia, mas aos poucos os dedos vão voltando." "Os dedos vão voltando?" "O senhor quer dizer que perdi meus dedos?" Novamente eu havia falado o que não devia. Parecia minha sina não conseguir encontrar as palavras corretas para falar com aquelas pessoas. Sem perder tempo peguei um copo com água e ofereci. "Oxê! Claro que não perdeu os dedos. Tome aqui, beba essa água que vai passar." "Beba, beba." Dei água e fui aplicando passes. Logo ela adormeceu. Preferia colocá-los para dormir para evitar as perguntas. Quando ia atender outro irmão, o senhor Araújo me chamou. Mal acreditei que já tivesse acordado. Respirei fundo e me aproximei. "O senhor já acordou?" Gaguejando ele disse que acordou se sentindo muito melhor, e pediu para que eu levantasse o lençol, pois queria ver como estava o corpo. Logo percebi que Araújo daria trabalho, pois além da gagueira que dificultava a comunicação, ele insistia em ver o estado do corpo que estava completamente queimado. Não podia permitir, pois a cena seria chocante. O homem parecia-se mais com um pedaço de carvão do que com um ser vivo. Os dias se passavam e o caso Araújo tornou-se uma novela. Ele me chamava e pedia para ver o corpo e eu aplicava passes e fugia. Ele acordava e logo me chamava. Fazia várias perguntas que eu mal conseguia entender e no final insistia para ver o corpo. Eu aplicava passes e ali dormia. Em um de seus chamados, eu já estava exausto. Tentei buscar o resto da pouca paciência que eu tinha, e expliquei mais uma vez. "Escute, Araújo, o senhor sabe que não pode olhar. Passou por um incêndio onde seu corpo ficou em chamas e está completamente queimado. É melhor que não veja." Mas eu tenho o direito de ver." Naquele momento perdi a paciência. "Está certo. É seu direito, quem sou eu para contrariar? Não sou juiz para julgar. Quer olhar? Então olhe." Levantei o lençol expondo os ferimentos. Ele olhou assustado e perguntou: "O que é isso?" "Isso aqui é seu corpo." "Isso tem conserto?" "Tem conserto sim. Aqui a medicina é muito avançada. Logo o senhor estará bonzinho." Cobri o corpo, e Araújo continuou com as perguntas. Quis saber se estavam aplicando pomadas, porque sempre o colocava para dormir, que medicamentos ele estava tomando. Cansado das intermináveis perguntas que eu já não sabia como responder, fui obrigado a mentir. "Senhor Araújo, aos poucos a dor vai passar. Nós colocamos morfina nessa água. Isso ajuda o senhor a dormir e se recuperar mais rápido. Enquanto dorme aplicamos pomadas e fazemos todos os tipos de tratamentos." A visão do corpo carbonizado lhe deixou impressionado, e ele começou a reclamar e blasfemar. Parecia um disco arranhando que quase me enlouquecia. Olhando para o homem que não se calava, perdi a paciência e falei em tom áspero: "Pelo amor de Deus, tenha fé. Pare de reclamar e faça uma oração. Não adianta olhar o corpo carbonizado e blasfemar. Tente rezar para que esse corpo podre se cure mais rápido. Não precisa dizer que meu corpo tá podre. É verdade. Não deveria falar dessa maneira, mas o senhor está me tirando do sério. Agora me dê licença que tem outras pessoas para atender. O senhor não é o único que precisa de ajuda." Infelizmente perdi a paciência. O homem com aquela gagueira não parava de fazer perguntas. Eu não podia contar que estava morto, e não aguentava mais fugir da situação. Comparando com o tempo da Terra, fazia aproximadamente 60 dias que eu estava trabalhando direto sem visitar minha colônia.
Isso me deixava ainda mais impaciente. Passaram-se mais alguns dias, as vítimas do incêndio continuavam se recuperando. Foi quando os irmãos de Santa Gertrudes foram me buscar. João da Mata veio ao meu encontro e explicou. José, precisamos de ajuda. Houve um acidente na crosta e... um bocado de gente. Aquele convite era o que eu precisava para voltar para minha colônia, e não pensei duas vezes. É pra já. Não aguento mais trabalhar no hospital. Te digo de coração, por mais que tente, não sei lidar com essas pessoas. Tento falar as coisas certas, mas não tenho a paciência que o trabalho exige. Trabalhar no hospital não é fácil, mas o trabalho de resgate é ainda mais difícil. Também precisa de paciência. Eu concordo, mas é diferente. Aquelas pessoas não fazem tantas perguntas. Vou ajudar vocês nesse trabalho e depois vou para tal escolinha que Jorge me falou. É o melhor que você faz, vai aprender muitas coisas que te ajudarão nos trabalhos. Acompanhei João da Mata até Santa Gertrudes e logo seguimos para o trabalho de resgate. Terminada a tarefa, conversei com Messias e Maria Luzia. Expliquei que precisava estudar, passaria um tempo na escolinha, mas estaria sempre retornando para visitá-los. A compreensão dos amigos e apoio de Maria Luzia foram um incentivo que eu precisava. Pouco tempo depois parti para a esfera mais elevada onde se localizava a escolinha de Jesus. Assim que cheguei fui recebido pelos mestres responsáveis pelo lugar, conheci alguns colegas que fariam os estudos comigo, ficaríamos na escolinha até completarmos os aprendizados básicos que se dividiam em 7 níveis. Durante esse tempo podíamos visitar amigos, parentes, voltar a nossas colônias, mas sempre com o compromisso de retornar e terminar os estudos. A escolinha de Jesus era muito parecida com as escolas da terra. Os instrutores eram padres, missionários, religiosos em graus de evolução mais elevado, mas que também tiveram suas vivências na terra e em épocas remotas. Os frequentadores em sua maioria ainda traziam as crenças católicas. O objetivo principal dos ensinamentos era preparar esses espíritos para sua próxima reencarnação, dando-lhes os ensinamentos básicos para o tempo que permaneceriam na espiritualidade, e também ensiná-los sobre os porquês das sucessivas reencarnações, as leis de causa e efeito durante a evolução do espírito. Ao contrário da maioria dos irmãos que frequentavam a escolinha, eu não estava me preparando para reencarnar, mas sim para compreender melhor como desempenhar um bom trabalho no plano espiritual. No primeiro nível, os ensinamentos explicavam por que onde estávamos, para onde iríamos. No segundo nível era ensinado a rotina no plano espiritual, a necessidade de alimentação, descanso, higiene. Explicava-se por que muitos ainda sentiam necessidades de ir ao banheiro, tomar banho. Era necessário ensinar desde o básico, pois muitos não compreendiam como ainda sentiam fome, sede, e todas as necessidades do corpo físico. Nesse nível também aprendíamos sobre as vestimentas, relacionamentos, sexo entre os espíritos, e o que era permitido dentro de nosso livre-arbítrio na espiritualidade. No terceiro nível aprendíamos como abandonar certos hábitos que tínhamos quando encarnados, como plasmar nossas roupas, utilizar energias desconhecidas aos encarnados para plasmar objetos. Também aprendíamos os primeiros passos para a volitação. No quarto nível o tema se aprofundava um pouco. Era ensinado como se deslocar entre planos por meio da gravidade. Muitos espíritos se deslocam entre faixas vibratórias pelo desejo do pensamento. Mas nós como iniciantes ainda não tínhamos esse ensinamento. Aprendíamos até onde poderíamos nos deslocar, pois isso dependia de nossas vibrações. No quinto nível era ensinado o real sentido de amar ao próximo como a ti mesmo, o amor divino. Esse nível foi muito importante em meu trabalho. Aprendi a ser mais cordial, menos áspero e bruto com meus irmãos recém-chegados. Falava-se muito sobre os trabalhos de resgate, a abordagem amorosa para com os sofredores, e a importância da humildade e abandono do orgulho.
Aprendíamos que éramos irmãos, todos iguais, que não existia títulos ou rótulos que nos diferenciassem. No sexto nível recebemos lições básicas sobre física quântica e como aplicá-la no plano astral, o desenvolvimento mediúnico em cada plano de existência, como e quando fazer a leitura de pensamentos, e aprimoração dos sentidos espirituais. O sétimo e último era o nível da sabedoria, onde aprendíamos a colocar em prática tudo o que nos foi ensinado, sempre com o objetivo de auxiliar o próximo. Terminados os estudos, os espíritos estavam preparados para seguir suas vidas no plano espiritual. Enquanto aguardam a oportunidade para reencarnar, alguns continuavam os estudos, outros escolhiam trabalhos de auxílio ao próximo, todos procuram uma ocupação. Quando terminei os estudos na Escolinha de Jesus, inicialmente pensei em seguir para os treinamentos avançados, um tipo de faculdade. No entanto, era necessário ter uma quantidade mínima de horas de trabalho para iniciar esse nível de estudos, e eu, havia algum tempo que acumulava minhas horas com a intenção de construir uma casa para meus filhos que em breve deixariam a terra. Todos os trabalhos realizados no plano espiritual geram bônus que podem ser usados para estudar, viajar para outras colônias, visitar amigos, construir nossas casas, e como eu pretendia acumular meus bônus, resolvi voltar para a colônia de Santa Gertrudes e continuar meus trabalhos. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas R$ 8 ou R$ 30 por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 9. Lida de boiadeiro. Por volta dos anos 80 eu continuava com meus trabalhos, alternava entre a colônia de Santa Maria auxiliando na ala do hospital e Santa Gertrudes ajudando nos resgates. Envolvido com os trabalhos no plano espiritual, me desliguei completamente da minha família na Terra. Fazia um longo tempo que não tinha notícias. Na condição de espírito em estado de melhoria, me recomendavam que não ficasse voltando na casa para ver os filhos ou esposa, pois eles estavam amparados pela espiritualidade, e eu sempre correria o risco de me perturbar com a situação em que eles viviam e ser novamente atraído para o baixo umbral. No entanto, certo dia, 2 cavaleiros chegaram na colônia de Santa Gertrudes e pediram para me chamar. Era um mentor e guardião de Francisca. Assim que me aproximei, um dos distintos homens me cumprimentou. José, você não me conhece. Sou Antero, mentor de Francisca. Esse é meu amigo Trajano, guardião da sua esposa. Somos os protetores dela. Tirei meu chapéu, cocei minha cabeça e disse: se vocês são os protetores de Francisca, então estão aqui para falar alguma coisa dela. Não adianta me falar que fui um marido ruim, porque isso eu já sei. Não é novidade para mim. Mas hoje sou um homem direito, só penso em fazer caridade. Depois que fui resgatado não parei de trabalhar. Sabemos da sua história, não viemos aqui para cobrar, precisamos de ajuda. Assim como vocês nessa colônia, nós também trabalhamos em equipe. Estamos tentando resgatar Francisca, mas não conseguimos nos aproximar porque ela não acredita que ela despertou bem depois do enterro, não viu o corpo no caixão, não teve o desligamento no momento do desencarne pois estava envolvida por energias densas e cercada por espíritos inferiores. Tentamos ajudá-la de várias maneiras, mas as energias dela não permitiram interferência eficiente da nossa parte. Sendo assim, optamos por deixá-la até que despertasse sozinha. Agora ela fica na casa onde vivia com a filha, e acreditamos que está pronta para ser resgatada. Cavalheiros, vamos direto ao assunto, no que posso ajudar. O que vocês querem de mim? Queremos que nos acompanhe. Francisca lembra que o Senhor está desencarnado. Acreditamos que ao revê-lo ela compreenderá que está na mesma situação. Os guias espirituais me esclareceram. Francisca vivia com Aninha,
Nossa filha mais nova. A casa não era a mesma. Na década de 60 ela saiu da fazenda e se mudou para a cidade. Uma casa muito humilde que recebeu de herança de alguns parentes. Todas as terras da fazenda se perderam no decorrer dos anos e a única coisa que tinham era aquela moradia. Em respeito a Francisca e seus guias, aceitei participar do resgate e seguimos para a casa onde ela estava. Quando chegamos percebi que a Aninha estava sentada na sala, parecia cansada, não podia ver a mãe ao seu lado e também não percebeu nossa presença, continuou alheia a tudo que acontecia à sua volta. Para chamar a atenção de Francisca entramos lentamente atravessando a parede. Nossa intenção era que o impacto da visão fizesse ela entender que estava morta. Percebi que a Francisca estava idosa, desencarnou com quase 80 anos, apesar da idade avançada manteve a lucidez, e contávamos com isso para conscientizá-la. Ao perceber que entramos na casa atravessando as paredes, ela ficou paralisada olhando. Aproximei-me e perguntei. Você se lembra de mim? Lembra quem eu fui? Mas é você, Zé? Você virou fantasma. É, Francisca, sou fantasma. Mas vou falar uma coisa, agora você também é fantasma. Na verdade, não somos fantasmas, mas se prefere chamar assim, então que seja. Não adianta explicar agora, pois não vai entender. Quero que preste atenção. Tem coisas, minha filha, que precisam acontecer, que são ordens da vida, e a morte é uma delas. O que você ainda está fazendo aqui? Por que não foi com esses irmãos quando vieram te buscar? Você sabe que Francisca. Não acredito que morri. Deveria estar dormindo, esperando o juízo final. Olhei para seu mentor e mentalmente ele me esclareceu. Ela agora é evangélica, acredita naquilo que sua religião propaga, está aguardando o juízo final, por isso não se liberta do corpo, por isso te trouxemos, pois olhando para você que já ela vai entender. Francisca sabia que eu estava morto, mas achava que eu era fantasma, olhei para ela e continuei. Francisca, sei que você mudou de religião, mas nem tudo é como te ensinaram. É assim, minha filha, seu corpo agora você é espírito, não pode mais ficar aqui. Tem que entender que tu não faz mais parte desse mundo. Mas e nossa filha? O que vai ser de Nininha? Nininha tem a vida dela aqui na Terra, tem que continuar aqui. Francisca, nossa filha até hoje onde está solteira, não conseguiu arrumar um companheiro porque passou a vida inteira cuidando de você, não é mesmo? Ela vai ficar velha e sozinha. Está na hora dela cuidar da própria vida. Se você ficar aqui ela vai continuar sofrendo. Ela não consegue te enxergar, mas sente sua presença. É por isso que esse sofrimento não acaba. Ela sofre e chora por você, e você sofre e chora por ela. Você quer que ela fique sofrendo? Deixe Nininha em paz e venha comigo. Essa casa é modesta, mas ela viverá bem. Quem sabe consiga um marido e seja feliz. Francisca colocou as mãos no rosto cadavérico e chorou. Estendi a mão para ela e afirmei. Vamos embora, agora chega. Os cavalheiros aqui vão te acompanhar. Mas e o juízo final? Antes do juízo final você tem que se preparar. Vamos embora e você receberá as explicações para o Armagedon e tudo que sua religião prega. Francisca, o importante é que você acredita em Jesus, não é mesmo? Sim, sigo Jesus. Ótimo, então vamos aumentar essa fé. Peça perdão por tudo que você acha que fez de errado nessa vida. Tá bom, Zé, Deus foi muito bom comigo, me deu os últimos anos de vida boa, não tenho nada que reclamar não. Peço perdão pelas coisas erradas que fiz, pois sei que nem sempre fui uma boa pessoa.
Não tem nada de errado, Francisca. O importante é que seu coração esteja cheio do amor de Deus. Isso está bom. Você já pediu perdão e sabe que agora vai ter uma vida melhor. Todos nós passaremos pelo dia do julgamento. Você não é a única, eu também tive meu juízo final. Ela não entendeu, achou que eu estava falando sobre o fim do mundo. Percebendo que ela estava pronta, e abracei. Os guias nos envolveram em luz e nos transportaram direto para uma zona um pouco mais elevada. Quando chegamos, ela havia adormecido com os passes que recebeu. Foi levada para as alas de recuperação do hospital, onde ficou em repouso. Terminada a tarefa, olhei para os instrutores da casa, para o mentor e guardião de Francisca e pedi: cuidem da minha velha, tratem bem dela. Preciso ir embora, pois tenho muito trabalho a fazer. Voltarei para ver como ela está. Voltei para a colônia de Santa Gertrudes, e estava feliz por deixar Francisca em um bom lugar, mas eu tinha minha companheira, eu e Maria Luzia. Havíamos começado uma nova caminhada, tínhamos afinidade e laços de outras existências, vivíamos bem e felizes, não pretendia me afastar dela. Algum tempo depois fiz nova visita a Francisca. Logo percebi que ela não aceitava a nova situação, e para dificultar ainda mais, ela acreditava que deveríamos ficar juntos novamente, que era uma obrigação retomarmos os laços matrimoniais comuns na Terra. Todos tentavam explicar que no plano espiritual não existem as conveniências, contratos e obrigações sociais criadas na Terra, mas ela insistia, queria viver como se ainda estivéssemos casados. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Durante muito tempo Francisca recusou-se a aceitar que estava desencanada, se revoltava e voltava para junto de Aninha. Com isso se envolvia em profundos transtornos e desequilíbrios que a levavam para as zonas baixas, onde ficava até ser resgatada pelo guardião e levada novamente para as câmaras de recuperação. Francisca ficou assim por um longo período até aceitar a nova realidade. Para evitar perturbações eu fazia visitas esporádicas, mas sempre mantinha contato com os responsáveis pela colônia em que ela vivia. Com o tempo ela passou a realizar pequenas tarefas, começou a aceitar e se habituar à nova vida, envolvida com os trabalhos se conformou e se apegou à ideia de aguardar os filhos. Em meados dos anos 80, uma das capitais do Brasil passava por um período de intensa violência. Todos os dias várias pessoas desencanavam e seguiam para uma região do umbral que passou a receber grande quantidade de espíritos que precisavam ser resgatados e remanejados. Não demorou muito para que Messias organizasse uma reunião com a intenção de organizar comboios que seguiriam para o resgate, onde esses recém-desencanados estavam se aglomerando. Após o planejamento nos separamos em pequenos grupos, eu, João da Mata e Jorge Cavalinhos sempre trabalhávamos juntos. Nos reunimos ao comboio e seguimos a cavalo até a região onde realizaríamos o trabalho. Pouco tempo depois chegamos a uma região umbralina situada sobre o morro onde acontecia uma verdadeira guerra. Sobre o local se formou uma faixa vibratória onde vários sofredores ficavam presos. Para manter a situação sob controle, vários agrupamentos de espíritos da luz se instalaram para prestar socorro constante. Era uma equipe grande, alguns atuavam diretamente na crosta, enquanto outros trabalhavam na faixa vibratória localizada sobre o morro. A situação conturbada, de extrema violência, tornou-se tão grave que os trabalhadores foram obrigados a pedir ajuda de outras colônias, e nós éramos uma das equipes que chegava para aumentar o agrupamento. Assim que fomos inteirados das condições de trabalho, nos reunimos a outro grupo de boiadeiros, formamos uma caravana e seguimos auxiliando os desencanados no lugar. A situação era crítica, muitas pessoas morriam assassinadas, vítimas de balas perdidas durante tiroteios, eram mulheres, adolescentes, idosos e até crianças. Os criminosos ao desencanar eram instantaneamente atraídos para as faixas umbralinas de baixa vibração, onde logo se uniam as falanges de espíritos trevosos. Nosso trabalho era ajudar as pessoas de bem, inocentes no meio do caos,
Essas ao desencanar de forma repentina ficavam presas na crosta, entravam em pânico pedindo ajuda de Deus. Aos poucos se agrupavam e ficavam esperando por alguém que lhes explicasse onde estavam e o que estava acontecendo. Eram pequenos grupos espalhados por vários lugares daquela faixa vibratória. Os guardiões mapeavam o lugar e nos passavam as coordenadas. Assim seguíamos diretamente para onde estava o grupo que seria recolhido. Com a violência exacerbada, o número de mortes cresceu muito rápido, e vários espíritos se agrupavam. Em pouco tempo, de forma inconsciente, aquelas pessoas formaram uma egrégora que se parecia com o morro. Via as ruas, casas, pequenos cortiços, um lugar sombrio onde famílias inteiras se refugiavam. Pessoas desequilibradas e desnorteadas que nem sabiam que estavam desencanadas. Sofredores que viviam em uma mesma vibração de medo, terror e violência. Sendo assim, ao desencanar eram atraídas para o mesmo lugar. Apesar da semelhança com o morro na terra, a visão daquele lugar era ainda mais deplorável. As pequenas vielas eram cobertas por lama e dejetos. Pairava na atmosfera um cheiro nauseabundo. Por todos os cantos via-se espíritos revoltados, alguns caídos com o rosto no chão se afogando na sujeira lamacenta. Alguns permaneciam acuados nos cantos ou dentro das casas sombrias. Por todos os lados ecoavam súplicas por ajuda. Algumas eram jovens mães que foram vítimas de balas perdidas enquanto tentavam fugir com seus bebês nos braços. Nessas situações a criança desencanada era detectada e recolhida instantaneamente por uma equipe especial. Em seguida enviavam socorro para a mãe. Nossa tarefa era resgatá-los. Para isso nos aproximávamos, explicávamos que éramos de uma colônia espiritual que queríamos ajudar. Muitos caíam em prantos agradecendo a Deus pelo amparo, e nós os envolvíamos em luz e levávamos para outros lugares. Vários espíritos recusavam a ajuda, não queriam ser removidos, pois ao desencanar de modo repentino deixaram os familiares queridos desamparados. Sofria muito pela falta dos que amavam. Alguns gritavam em completo desespero chamando pelo pai, mãe, esposa, mulheres que não queriam deixar os filhos pequenos. Era difícil convencê-los a partir. Ficamos nesse agrupamento por um longo período, até que a ordem na crosta foi restabelecida e a violência foi contida. Com o tempo o número de mortes caiu e fomos dispensados. No entanto, o trabalho não tem fim. As zonas umbralinas sempre estão repletas de sofredores. São os desencanados que necessitam de resgate e os encanados que precisam de amparo. O plano espiritual está em constante atuação, e nosso agrupamento era especialista em trabalhos com vítimas de morte coletiva. Éramos enviados para locais onde várias pessoas desencarnavam juntas por diversos motivos. Em meados da década de 90 fomos chamados para ajudar um grupo de trabalhadores que enfrentava dificuldades para amparar encarnados que viviam um período de conturbação no plano terrestre. Dessa vez a violência acontecia em uma região do Brasil onde iniciava-se uma verdadeira disputa por terras. Durante a invasão de uma grande propriedade, várias pessoas entraram na disputa gerando um túmulo onde muitos perderam suas vidas. Alguns desses desencanados revoltaram-se, e vendo-se como vítimas formaram um pequeno grupo e permaneceram na crosta em busca de vingança. Passaram a influenciar os encanados envolvidos na situação, o que gerava ainda mais disputa, violência e mortes. Em verdade esse grupo desencanou seguindo as leis do karma coletivo, pois repetiam as mesmas ocorrências de vidas anteriores, um ciclo do qual não conseguiam se libertar. Ao chegar ao local tentamos elucidá-los. Nossa tarefa era ajudá-los a compreender as causas daquele massacre, para que assim abandonassem a ideia de vingança e seguissem nova caminhada. Reunimos o grupo de espíritos revoltados e explicamos que na época da colonização do Brasil eles já participavam desse mesmo tipo de disputa. Alguns foram rufiões, ladrões de gado, outros foram bandeirantes que massacraram e escravizaram vários indígenas, invadiram e tomaram as terras que pertenciam aos nativos, deixando para trás um rastro de mortes e de tristezas. Desde então reencarnavam para tentar retificar seus erros, mas repetiam a mesma conduta, sempre se envolviam com lutas pela reforma agrária,
invasão de propriedades, disputas por terras. Eram pessoas que viviam ciclo atrás de ciclo para aprenderem que não se deve tomar o que não lhes pertence. Alguns defendiam-se alegando que reencarnaram em famílias pobres, sem condições e por isso tentavam conquistar um pedaço de terra. Em contrapartida explicávamos que todos reencarnaram em situações propícias para que vencessem as tendências que traziam muitas existências. Nasceram em famílias pobres para que aprendessem a trabalhar e conquistar seus bens com o suor do trabalho. No entanto, mais uma vez reincidiam no erro de outras vidas, tentaram realizar seus ensejos por meios ilícitos e escusos, e assim acabaram perdendo a oportunidade de anular seus karmas e ter uma próxima reencarnação com condições de vida mais fácil e sem tantas dificuldades. Depois de muito diálogo e explicações, conseguimos convencer o grupo a seguir para uma colônia onde começaria uma nova jornada. Muitos aceitaram partir porque sabiam que recusando-se, cedo ou tarde seriam removidos por guardiões. No processo evolutivo, é muito comum que espíritos de conquistadores de terra encontrem dificuldades em aceitar a situação em que reencarnam, geralmente cercados por dificuldades. Acostumados a conseguir o que querem por meio da conquista, muitos se recusam a trabalhar como empregados, não sabem aceitar ordens, se revoltam com o trabalho em lavouras onde precisam se submeter à lida pesada e desgastantes. São pessoas que trazem fortes ambições, sonham em ter muitas terras, ser dono de grandes propriedades. Sentem muita dificuldade em aceitar e agradecer a oportunidade retificadora que pode ajudá-los a reparar o mal feito em outras vidas. Dessa maneira sucumbem, muitos se entregam à mesma ambição por terras, se envolvem em disputas que acabam por lhes tirar a vida e a oportunidade, fazendo com que voltem a reencarnar nas mesmas condições de dificuldades. Após encaminhá-los, voltamos para nossa colônia. Outros grupos espirituais permaneceram no lugar, se cercavam dos encarnados tentando envolvê-los em boas vibrações, a intenção era ajudá-los a superar seus karmas. Muitos encarnados se perguntam por que acontecem tragédias onde várias pessoas desencarnam de uma única vez. Esses se esquecem que todos estão submetidos à lei do karma. Essas mesmas leis regem acontecimentos que levam as pessoas certas para os lugares e horas certas. Grupos de pessoas que reencarnam com afinidades vibratórias de outras existências, no decorrer da vida se atraem. Muitas dessas trazem karmas semelhantes, praticaram os mesmos crimes, caíram nos mesmos erros, tinham o mesmo gosto por prazeres escusos, e antes de reencarnar aceitaram passar por determinada situação como oportunidade de resgatar seus erros. Sendo espíritos afins, detentores de karmas semelhantes, acabam por se atrair pela afinidade vibracional. Pode-se dizer que todas as tragédias em que uma grande quantidade de pessoas desencarnam ao mesmo tempo, são mortes coletivas, onde se faz valer uma lei de causa e efeito, e esses espíritos antes de reencarnar aceitaram viver a experiência. A necessidade de corrigir equívocos de outras existências, a conduta e escolhas da vida atual, aliadas à lei da atração, faz com que essas pessoas estejam juntas no lugar certo, e momento exato em que acontecem certas tragédias. As mortes coletivas sempre aconteceram na caminhada da humanidade. O que muda com o passar dos séculos é a maneira como acontecem. No início do século XXI aconteceram muitas catástrofes aéreas, ocorrências onde muitas pessoas desencarnaram juntas. Nesse tipo de desencarne coletivo, inconscientemente as pessoas que se reúnem dentro de um avião mantêm o mesmo tipo de pensamento, compartilham mentalmente da mesma ideia de que estão voando, no momento de turbulência, quando são tomadas pelo susto seguido de medo, todas, ao mesmo tempo começam a pensar que o avião pode cair. Quando inicia-se a queda que antecipa o acidente, todas pensam e imaginam que vão morrer. E assim os pensamentos e sentimentos liberam uma energia que forma uma egrégora que retém esses espíritos. Os corpos físicos morrem, mas os espíritos se mantêm dentro desse campo de energia. Alguns conseguem ver os destroços e inclusive os corpos.
A cena impactante faz com que suas vibrações caiam e assim são instantaneamente atraídos para as zonas do umbral onde mais tarde serão resgatados de acordo com seu merecimento. Alguns começam a orar e logo são recolhidos. Existem os que permanecem no local do acidente acreditando que sobreviveram à queda, aguardando um resgate que nunca chega. Em estado de perturbação não conseguem perceber os espíritos que estão fazendo o resgate. Ainda existem aqueles que criam suas próprias egrégoras onde ficam revivendo situações corriqueiras da Terra e acreditam ainda estar vivos ou sonhando. Todos são resgatados no momento certo, que varia de acordo com a vibração, merecimento e consciência do espírito. Os casos onde há mais sobreviventes pode-se dizer que assim aconteceu porque não era o momento do desencarne, a conduta, escolhas e decisões que os encarnados seguem durante a vida também são fatores que influenciam e determinam o decorrer dessas provas. Muitas pessoas ignoram avisos, pressentimentos, ou simplesmente precisavam viver a experiência, enquanto outras são poupadas. E nós no plano espiritual estamos sempre a postos, preparados para estender a mão àqueles que necessitam. Esse processo de criação mental é o mesmo que edifica várias regiões do umbral, e formam egrégoras espalhadas por toda a crosta. Por meio da emissão de pensamento e sentimentos de várias pessoas que se encontram em uma mesma vibração, sejam encarnadas ou desencarnadas, acontece a dispersão de energias e ideias que se misturam e condensam criando um campo vibracional que não é captado pelos sentidos dos encarnados, mas é habitado por inúmeros espíritos. Os pensamentos podem formar egrégoras de energias positivas, que atraem espíritos compatíveis com essas vibrações positivas, irmãos da luz que trazem amor, ou formam-se egrégoras de energias negativas que atraem espíritos condizentes a essa energia, geralmente desequilibrados, viciados, doentes e trevosos. Passavam-se os anos e eu continuava trabalhando. Nós, espíritos que vivem na erraticidade, não contamos o tempo com o relógio, ajudamos sem parar, sem pedir ou esperar nada em troca. Não podemos evoluir por meio das provas, pois já não estamos na matéria, então buscamos nossa evolução através do trabalho constante. Nossa alegria já não está mais ligada às paixões terrenas, vincula-se à vitória dos irmãos que continuam sua caminhada na Terra. Nos alegramos ao vê-los galgando os caminhos da evolução, buscando o aprendizado e melhoria assim como nós. Capítulo 10. Eternos Trabalhadores. Na colônia de Santa Gertrudes, temos tudo o que necessitamos para ter uma vida que nos traga felicidade, paz e harmonia. Tudo é plasmado de maneira que se pareça com os ranchos ou fazendas que existem na terra, estábulos para nossos cavalos, a casa onde descansamos, nos alimentamos e convivemos em harmonia. Tudo é cercado por uma grande fortificação que nos protege de ataques e também do clima externo que não é agradável. Dentro da fortificação a temperatura é amena, fora é extremamente fria, cercada por charcos cobertos por nevoeiros. Contamos com a ajuda de guardiões que fazem a proteção da colônia. No entanto, por vezes acontecem investidas onde somos atacados por falanges de espíritos inferiores. Por volta de 2008 fomos chamados para realizar o resgate de um grupo de espíritos que se encontrava aprisionado e escravizado em uma fortaleza das forças trevosas. Alguns desses irmãos estavam presos há mais de um século. Em vida cometeram graves crimes e logo após o desencarne foram capturados, escravizados e usados para realizar trabalhos na crosta com o objetivo de prejudicar encarnados. Seus superiores escolhiam as vítimas que geralmente eram pessoas influentes na sociedade, e ordenavam que seus escravos se mantivessem junto, influenciando mentalmente para que se atirassem em conflitos, motins, traições, ocasionando todos os tipos de problemas. Deixar esses irmãos nas mãos desses escravizadores era o mesmo que permitir que o exército da escuridão ganhasse força e território. Para realizar o trabalho precisávamos de ajuda. Localizado em uma zona umbralina densa, o local era conhecido pelos constantes conflitos entre facções inimigas comandadas por espíritos antigos desprovidos de qualquer tipo de sentimento superior.
A realização do trabalho só seria possível com a ajuda dos guardiões, espíritos treinados e especializados nesse tipo de investida. Eles nos guiariam dando proteção, fariam a invasão da fortaleza e travariam o combate contra os trevosos que certamente revidariam. Nosso trabalho de resgate dependeria do sucesso desses irmãos que nunca perderam uma batalha contra o mal. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Após minucioso planejamento, saímos em caravana. Na linha de frente uma falange de aproximadamente 5.000 espíritos comandados pelos guardiões, espíritos da luz que entravam em batalha conscientes de que lutavam para proteger a humanidade, seguiam ordens superiores vindas dos comandos de Ogum. Aqueles homens movimentavam-se com impressionante ordem e disciplina. Suas roupas denunciavam que eram de épocas muito antigas, carregavam nas mãos as armas que usavam em vida na Terra, mas que no plano espiritual serviam para cortar energias negativas, ou paralisar aqueles que tentassem uma investida. Pouco tempo depois nos aproximamos do lugar. De longe conseguimos avistar a grande fortaleza com muros de aproximadamente 3 metros de altura protegidos por lanças pontiagudas. Vista de fora a construção lembrava um cemitério antigo. Sabíamos que dentro daquele forte teria um espírito trevoso no comando, provavelmente protegido e tratado como um rei, temido por todos seus subordinados, exímio conhecedor das técnicas de manipulação de energia e mentes. Deveria ser combatido o quanto antes, pois uma vez rendidos seus subalternos fugiriam ou se entregariam. Os guardiões se organizaram em grupos e começaram a invasão. Nosso agrupamento de boiadeiros apenas observava. Não era nosso campo de atuação. Tentar ajudar certamente dificultaria ainda mais o trabalho de nossos irmãos. O primeiro agrupamento de guardiões conseguiu invadir a fortaleza, e logo o segundo agrupamento entrou na batalha. Eu não conseguia esconder a triste impressão que aquela batalha me causava. A cena era lamentável. Vários espíritos desequilibrados e atormentados, com facas, foices, facões e todos os tipos de armas brancas atacavam os guardiões com intenção de matá-los. Os guardiões se defendiam e atiravam descargas elétricas que paralisavam instantaneamente. Quando o terceiro agrupamento de guardiões entrou na batalha, renderam o chefe supremo da fortaleza e a maioria dos rebeldes precipitaram-se em uma fuga desesperadora. Alguns espíritos mais revoltados ainda tentavam atacar e defender o território, mas como sempre, era uma luta perdida. Os guardiões quando se preparam para essas invasões sabem exatamente quantos espíritos têm no local. Estrategicamente enviam espiões do que informam o lugar exato em que o chefe se esconde e como chegar até os prisioneiros e atacam com uma quantidade muito maior. Informados de que o chefe estava preso, e que a maioria dos espíritos estavam contidos ou fugindo, iniciamos nossa parte do trabalho. Entramos na fortaleza e seguimos para o local onde estavam as pessoas que fomos resgatar. Fiquei impressionado com o tamanho da estrutura. Parecia uma cidade, casas amontoadas, pequenos prédios, ruas, tudo construído de maneira que transmitia um aspecto sombrio e bizarro. A atmosfera do lugar era pesada, causava tristeza e uma sensação de desamparo. Olhando ao redor era compreensível que aquelas pessoas vivessem em estado de completo tormento. O pequeno grupo que fomos resgatar encontrava-se acorrentado em uma masmorra, um lugar gelado. As paredes viscosas, o chão lamacento e coberto por dejetos, o cheiro que impregnava o ambiente era insuportável. Entramos e saímos o mais rápido possível. Terminado o resgate, os guardiões derrubaram toda a cidade e nos ajudaram a levar os resgatados e também aqueles que haviam se rendido durante a batalha. O trabalho foi bom. Conseguimos recuperar vários irmãos que ao perceberem o poder dos trabalhadores da luz se conscientizaram e se lembraram de Cristo. Após encaminhar todos aqueles espíritos, nos despedimos dos guardiões e retornamos para a colônia de Santa Gertrudes. Sentados ao redor da mesa eu, Maria Luzia e Jorge, conversávamos sobre o sucesso do resgate. E não demorou muito para que os alarmes da colônia soassem. Sabíamos que poderia acontecer um contra-ataque,
mas nunca imaginamos que seria tão rápido. Rapidamente nos organizamos, cada um se colocou em sua posição. Subi em uma das torres de guarda e não acreditei quando avistei a falange de trevosos que vinha em nossa direção. Era um agrupamento muito grande, sedentos de vingança, urravam e espumavam como animais. Os fugitivos se reorganizaram e se juntaram a outras falanges, todos com a mesma intenção: acabar com a colônia de Santa Gertrudes. Para eles era uma ofensa ter que aceitar uma colônia como aquela em seu território sombrio. O guardião que ficava naquela torre me olhou, notando minha perplexidade e falou: "Fique calmo, Zé, podem ser muitos, mas o mal nunca venceu o bem. Além dessa, temos mais 9 torres com aparelhos de descargas elétricas e guardiões treinados para esse tipo de ataque." "Eu sei, homem, mas dê uma olhada. Se fomos em 5.000, eles vieram com mais de 10. Não se preocupe, tome sua posição, pois toda ajuda será bem-vinda." Atendi ao comando do guardião e corri para a muralha. Logo que a gigantesca horda se aproximou o suficiente, as torres lançaram descargas elétricas que, apontadas para pontos estratégicos, se espalhavam e paralisavam todos que eram atingidos. As descargas paralisavam incontáveis espíritos de uma vez. No entanto, eram muitos. Percebendo que vários espíritos alucinados e animalizados se aproximavam das portas, todos os boiadeiros se reuniram, com seus laços e chicotes nas mãos, e entraram na batalha. Nosso agrupamento saiu, nos posicionamos em frente ao portão e juntos começamos a girar nossos laços. Em pouco tempo formou-se um campo de energia positiva que lançamos contra os trevosos. Vários caíram atordoados com a energia. Outros recuaram porque sentiram dor. Enquanto alguns recuavam, outros formavam bandos e se atiravam aos berros em nossa direção. Com muito esforço conseguíamos nos manter unidos e protegendo a porta. No entanto, aos poucos sentíamos o cansaço e o peso da energia densa do lado de fora da colônia. A luta parecia não ter fim. Eram muitos espíritos, mas como nunca ficamos desamparados, e tínhamos muitos amigos que também foram amparados por nós, não demorou para que recebêssemos os reforços que precisávamos. Nossa ajuda não veio em quantidade, veio pelas mãos de um único irmão. Como um raio ele desceu em meio à escuridão. Tudo à nossa volta se iluminou e vimos um ser de luz chegar em nosso auxílio, com o aspecto singelo de um ancião. Aquela figura singular de cajado na mão não pronunciava o poder que guardava. Jamais poderia imaginar que criatura tão frágil guardasse tamanho poder. O espírito que chegava para nos auxiliar, tranquilamente se posicionou diante do portão, olhou para o bando de desordeiros, balançou a cabeça demonstrando piedade e levantou seu cajado para em seguida bater no chão. Quando a ponta se chocou contra o solo, dispersou uma energia que se espalhou clareando todo o lugar. Era como se um raio tivesse iluminado a escuridão umbralina. A energia chamada de supernova derrubou toda a horda de espíritos de uma única vez. Completamente atordoados se levantaram cambaleantes para fugir em disparada. O irmão espiritual que foi a força decisiva naquela batalha apenas sorriu e entrou para saudar Messias. Eu e meus companheiros nos recolhemos. Olhei para João da Mata e Jorge Cavalinho e os amigos deram uma gargalhada. Jorge bateu a mão em meu ombro e perguntou: "Ficou assustado, Zé?" "Oxê. Mas é claro. Nunca presenciei nada assim. Já vi grupos tentarem atacar nossa colônia, mas nunca tantos. Esse tipo de ataque não é comum, mas já aconteceu antes. Não entendo. Eles sabem que nunca conseguirão vencer uma batalha, nunca tiveram sucesso e apenas sofrem. Não sei por que insistem." "Pois é, meu amigo, não conseguem vencer, mas conseguem causar estragos, e isso para eles é o suficiente. Sabem que nunca conseguirão vencer a luz, mas o ódio que carregam em seus corações não permite que pensem com clareza. Agora começam os trabalhos de reparo. Mãos à obra." Passamos algum tempo trabalhando nos reparos da colônia.
Com a ajuda de espíritos especializados magnetizávamos tudo o que precisávamos para refazer o que foi danificado. Em pouco tempo tudo estava como antes e retornamos para os resgates. Durante os anos que trabalhei no plano espiritual consegui ajudar e resgatar muitos irmãos. Sempre me empenhei ao máximo e com amor. A espiritualidade superior, reconhecendo meu esforço e mudança, me concedeu permissão para continuar no plano espiritual. Se fosse da minha vontade, poderia me candidatar à nova reencarnação e continuar minha evolução no plano material. No entanto, como meu trabalho se tornou de grande ajuda, fui aconselhado a continuar na erraticidade, pois no plano espiritual conseguiria ajudar mais do que estando encarnado na crosta. Sendo assim, decidi continuar meu trabalho ao lado de João da Mata, Jorge Cavalinho, e outros amigos. Maria Luzia continuava ao meu lado como uma boa companheira. Em certa ocasião fomos designados para realizar resgates em terreiras de Umbanda. Até aquele momento não conhecia os trabalhos realizados por essa corrente religiosa. Em pouco tempo me impressionei com a quantidade de irmãos que eram resgatados durante os atendimentos. Vendo no novo ofício a oportunidade de novos aprendizados, me dediquei ao máximo. Entre os trabalhos de resgate eu assisti e aprendi como eram feitos os atendimentos, as incorporações, o trabalho dos guardiões, caboclos, pretos velhos. Conheci várias terreiras pelo Brasil. Durante os trabalhos em uma dessas terreiras, notei entre os guardiões um rosto conhecido. Era um amigo do plano espiritual que não via há algum tempo. Feliz com o reencontro, me aproximei e abracei o amigo. Retribuindo o abraço, ele perguntou: "O que faz por aqui, José?" "Eu estou com um pequeno grupo de boiadeiros. Fomos enviados para o trabalho de resgate em algumas terreiras." "E você, meu amigo, agora trabalha por aqui?" "Sim, meu protegido é um dos trabalhadores da casa." "Faz tempo que seu grupo está nesse trabalho?" "Sim, tempo suficiente para aprender muitas coisas. É impressionante a riqueza de ensinamentos que essas terreiras proporcionam para encarnados e desencarnados." "É verdade, meu amigo, para aqueles que querem aprender, trabalhar e ajudar, aqui sempre encontram trabalho." Continuamos nossa conversa e mais tarde nos despedimos. Alguns dias depois voltamos à mesma terreira, e mais uma vez reencontrei o amigo. Mas dessa vez foi ele quem veio ao meu encontro. Sorrindo se aproximou, me apontou seu médium de trabalho e comentou: "José, aquele é meu menino. Me responda uma coisa, como faz tempo que você está nessa andança pelas terreiras, já deve ter aprendido como fazer o trabalho com os médiuns." "Estou certo?" "Sim, aprendi. Durante os resgates sempre assisti ao atendimento das entidades, às incorporações." "Você não quer trabalhar com o rapaz?" "Será um aprendizado a mais para os dois." "Isso não depende apenas de mim, ele também precisa aceitar." "Não se preocupe, vamos ver como as coisas caminham." Algum tempo depois comecei o trabalho com o médium. O irmão encarnado aceitou a parceria e iniciamos uma nova etapa em nossa caminhada evolutiva, e dessa maneira recebi o convite para relatar essa história. Quando não trabalho na terreira, estou nos trabalhos de resgate ou na colônia de Santa Gertrudes, onde encontrei verdadeiros amigos que hoje são minha família. Juntos crescemos, ganhamos luz e evoluímos, enquanto aguardamos o momento oportuno para uma nova reencarnação. Toda e qualquer tarefa realizo com gratidão a Jesus Cristo. Sempre me surpreendo e alegro com as infinitas oportunidades para nossa evolução. Na erraticidade, sem um corpo material, nós não experimentamos as mesmas provas e dificuldades que os encarnados. Portanto, para conquistarmos luz, é necessário muito trabalho, esforço e dedicação. Vivemos na condição de eternos trabalhadores, então seguimos em passos lentos. Um trabalho de cada vez, sempre unidos pelo amor de Cristo que pode tudo, assim vamos galgando os degraus da infinita caminhada evolutiva. José Boiadeiro. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal
Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras.